Hoje nós vamos falar sobre a saúde do homem. Temas que ainda são considerados tabus para muita gente: a disfunção erétil e a perda do desejo sexual. Para falar sobre o assunto, o Band Cidade recebe aqui no estúdio o médico especialista em saúde masculina, Dr. Cristiano Stivaletti. Oi, doutor, boa noite. Boa noite, Carol. Seja muito bem-vindo ao Band Cidade. Quer dizer que são temas aí que tem muito tabu neles, né? As pessoas têm vergonha de falar sobre esse assunto na maioria das vezes. Vamos começar explicando então o que é essa disfunção erétil. Bom, a disfunção erétil é a perda da capacidade ou a redução da capacidade que o homem tem de obter a ereção, né? E a maior causa da disfunção erétil é o envelhecimento das artérias, né? As artérias são as principais responsáveis por se dilatar e durante o envelhecimento essas artérias começam a ficar mais enrijecidas. E isso causa uma menor quantidade de sangue, chegue até o órgão sexual e acaba ocasionando os problemas de disfunção erétil. Então, nesse caso estaria relacionado ao envelhecimento, né? Mas Exatamente. jovens também podem apresentar disfunção erétil? Jovens também podem apresentar por outros motivos, né? Por exemplo, a ejaculação precoce é uma coisa muito comum em jovens, pode levar, se não tratada, a uma disfunção erétil mais precoce também, né? Problemas hormonais, que a gente vê muito, esse pessoal de academia que toma muito anabolizante. Eu tenho vários pacientes que têm uma queda do hormônio natural, e é o hormônio natural que realmente vira o desejo sexual. O hormônio de academia, no começo, dá uma maquiada, mas a longo prazo causa muitos problemas sexuais. E a hipertensão também pode afetar isso ou não? Na verdade, a hipertensão e os problemas de ereção têm a mesma causa, que é o envelhecimento, que é um problema chamado aterosclerose, que é o endurecimento das artérias, né? Então, as artérias endurecem no corpo inteiro, não tem uma artéria que fique a salvo disso, e as artérias que têm maior capacidade de dilatação são as primeiras que são afetadas. Então, muitas vezes, antes da pessoa apresentar hipertensão, ele já deve ter um problema de impotência. Agora, essa falta de desejo sexual, que no caso dos homens, já que a gente está falando dos homens, isso pode estar relacionado ao estresse, ao cansaço do dia a dia? Pode ser uma das causas? Na verdade, a gente não sabe o que veio primeiro, se é o ovo ou se é a galinha, né? Os problemas de perda de hormônio, os hormônios baixando muito, o hormônio sexual masculino é um hormônio muito sensível a essa alteração, podem fazer com que o homem se sinta mais cansado, fique ansioso e tenha até casos de depressão, né? E a gente poderia dizer, mas o paciente apresentou primeiro depressão e depois a queda do hormônio, a gente costuma ver as duas coisas ligadas. Aí, às vezes, o homem passa 2, 3 anos tratando uma depressão, quando na verdade a gente só corrige o hormônio dele e ele nem remédio para depressão precisa mais. Como é que ele percebe, doutor? Quando acontece uma vez, 2 vezes, e aí vira rotina, ou da primeira vez já tem que procurar um profissional? Como é que ele percebe os A gente sinais? costuma falar que os problemas de disfunção erétil têm muita causa psicológica. Na verdade, eles ocasionam um problema psicológico. O homem nota que já não está mais com aquela ereção como era antes, né? Porque a gente costuma pensar só em ereto e não ereto. Mas, na verdade, existe toda uma gama de porcentagens dessa ereção, né? Quando ele percebe que não está mais bem, o problema começa a ir para a cama junto com ele, né? E aí ele já entra em campo derrotado. Então, o problema psicológico é causado depois. E esse problema acaba ocasionando com que os casais fiquem um pouco mais afastados um do outro. O homem passa a ter medo de passar vergonha e passa a evitar as situações de intimidade com a esposa. Para a gente finalizar mesmo, tem tratamento, então? Tem tratamento. Como é que é o tratamento? O tratamento geralmente é com medicações vasodilatadoras, né? E com medicações que ajudam a reduzir a inflamação da camada interna das artérias, que é a chamada endotélio, né? E o tratamento costuma trazer muito bons resultados. Tá bom, então. Obrigada, boa noite. Muito obrigado, boa noite a todos.